e é totalmente possível que eles negociem um cessar-fogo, um tratado de paz que encerre a guerra. Mas, infelizmente, essa guerra não vai acabar. Então, muita gente acredita que essa guerra é só porque Donald Trump decidiu entrar em guerra com o Irã por qualquer motivo. Mas isso não é verdade. Essa guerra no Irã, na verdade, faz parte de uma visão estratégica maior que os Estados Unidos têm para manter seu império. E hoje eu quero explicar por que isso acontece e como essa guerra vai se desenrolar. Mas antes, quero analisar alguns eventos recentes dessas últimas 2 semanas. Uma das grandes notícias dessas últimas 2 semanas é que há muitas refinarias de petróleo que estão pegando fogo. Elas estão em chama. Então, mesmo com o mundo tendo sido cortado de 20% da energia do Oriente Médio, há muitas refinarias de petróleo sendo destruídas, certo? Isso aqui é da Rússia. E, na verdade, é a maior refinaria de petróleo da Rússia. Como você pode ver, isso não é a Rússia. Na verdade, isso está acontecendo em vários lugares. Então, isso é Mianmar e estes são 10 grandes petroleiros. Então, há muitas refinarias de petróleo sendo destruídas agora. A gente não sabe por que isso está acontecendo. Mas são muitas, certo? Já foram, já passaram de 50. Ou, se eu souber, você disse, tem pegado fogo nesses últimos 45 dias. Outra coisa que tem acontecido é que, mesmo com um cessar-fogo em vigor, os americanos impuseram um bloqueio ao Irã, e os americanos aumentaram a tensão. Ao abordar e, basicamente, tomar o controle de um navio iraniano que estava voltando da China, certo? Então vamos dar uma olhada em algumas imagens. Estrangeiro. O que aconteceu foi que o navio iraniano estava voltando da China e os americanos suspeitavam que o navio transportava combustível importante e componentes para mísseis balísticos. Os americanos tentaram abordar o navio não parou, os americanos atiraram no motor e então embarcaram no navio com forças especiais. Certo, e isso seria considerado um ato de pirataria. E um pouco antes disso, o secretário da guerra, Peter Hegseth, ele já havia reclamado que é preciso deixar os navios navegarem livremente pelos mares. Mas ele também disse que provavelmente não tem problema os americanos roubarem navios. Para deixar claro, ameaçar disparar mísseis e drones contra navios comerciais que estão transitando legalmente. Em águas internacionais, isso não é controle. Isso é pirataria. Isso é terrorismo. Lá na Venezuela. Certo, então vocês entenderam. Então, o fato de o Irã ter fechado seus próprios movimentos e treinado para atacar navios com drones e mísseis balísticos, isso está errado. Isso é pirataria. A não ser que os americanos façam isso, certo? A não ser que os americanos façam isso. Bem, então atentos a isso e continua porque 2 petroleiros, durante a noite, foram apreendidos pelos Estados Unidos da América sem bandeira ou sancionados. Porque o bloqueio do petróleo, a quarentena do petróleo de navios não autorizados, sem bandeira ou sancionados, continua. Essa pressão vai continuar, como o secretário Rubio explicou, como você viu hoje. Faz sentido? É errado que o mundo seja pirata e apreenda navios. Mas para os Estados Unidos está tudo bem. Isso porque os Estados Unidos são quem dita as regras para o mundo. Claro. Sendo assim, fica evidente que esta guerra não está se desenvolvendo de uma forma favorável para os Estados Unidos neste exato momento. Este é Rick Scott, senador pela Flórida. Ele explica que, na verdade, não importa se a guerra não está indo bem para os Estados Unidos, porque o que está acontecendo é que estamos prejudicando a China. E isso é o que importa. Como você se sente em relação à guerra no Irã, que está meio que em cessar-fogo agora? Como você acha que isso está indo? Os Estados Unidos deveriam encerrar isso, sair de lá agora? Ou você acha que ainda há mais a ser feito por lá? Valorizo o Trump combatendo armas nucleares. Não quero morrer por uma arma nuclear do Irã. Eles queriam matar os Estados Unidos. Apaziguar valentões nunca funciona. Nunca funcionou para mim. Então eles queriam matar os Estados Unidos. Então eles estão chegando perto de estar em uma posição de matar os Estados Unidos. E basicamente eles têm matado americanos.
Então, eu acho que o que o Trump fez foi a coisa certa. Agora, eu penso o seguinte: ele precisa colocá-los em uma posição em que eles não tenham capacidade de fazer armas nucleares ou mísseis balísticos. Acho que é para esse caminho que temos que ir. Eu não sei qual vai ser a abordagem certa. Acho que bloquear as movimentações diretas está ótimo do meu ponto de vista. Se nunca mais o petróleo for para a China e a economia deles for destruída, esse seria um dia realmente maravilhoso para mim. Ok? Vocês entenderam? Os americanos podem perder esta guerra, mas se o resultado final for que a China não receba mais petróleo do Oriente Médio e sua economia seja destruída, terá valido a pena. Tudo bem? Bem, mesmo agora, mesmo nesta fase avançada, cerca de 50 dias após o início desta guerra, os americanos ainda não explicaram por que essa guerra começou. Esta é Karen Leavitt, e um repórter perguntou-lhe novamente por que começou esta guerra. E esta é uma resposta. O presidente disse ontem, pela primeira vez, que teve de atacar o Irã porque acredita que o Irã iria atacar os Estados Unidos. Metas a serem atingidas em até 7 dias. E depois ele reduziu esse prazo para 3 dias. De onde ele tirou isso? Ué, essa não é a primeira vez que o presidente afirma ter optado por lançar a Operação Epic. Fúria, porque ele achava que o Irã atacaria primeiro os Estados Unidos e nossos recursos na região. Novamente, abordei este assunto na última reunião informativa. Essa era uma sensação que o presidente tinha com base em fatos que lhe foram apresentados. Portanto, era uma sensação baseada em fatos. Ok, é por isso que Trump começou essa guerra. O próprio Trump tem dado sinais contraditórios. Ele disse que esta guerra vai terminar em breve. Ele também disse que essa guerra vai continuar. Tudo bem, então ele mudava todos os dias. Notícia de 20 minutos atrás, mas parece que as coisas estão indo muito bem no Oriente Médio com o Irã. Saberemos em breve. Estamos negociando durante o fim de semana. Como vocês sabem, estamos em situação de bloqueio. O bloqueio foi muito bem sucedido. E as 5 semanas que antecederam o bloqueio também foram igualmente bem sucedidas. A combinação era bastante letal. Eu diria que sim, saberemos muito em breve. Então ele está dizendo, esta guerra está indo muito bem. Devemos ter um cessar-fogo em breve. Ok. E aí, talvez 1 hora depois, ele diz, acho que preciso bombardear o Irã. Então, há muitos sinais contraditórios vindo do Trump. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, o que eu quero argumentar para vocês hoje, é que vocês precisam ignorar esses sinais e focar na estratégia americana mais ampla nesta guerra. E, uma vez que você entende essa estratégia, fica muito fácil para Estados Unidos entender como essa guerra vai se desenrolar nos próximos anos. Porque essa guerra não vai acabar tão cedo. Não vai durar apenas alguns meses. Provavelmente vai durar alguns anos. E, para ser bem sincero, pode levar 10 ou 20 anos. Certo, então vamos dar uma olhada em mais algumas notícias. Como eu mencionei anteriormente, refinarias de petróleo estão sendo sabotadas, seja por acidente ou de propósito. O que isso mostra para Estados Unidos é que, nos últimos 45 dias, houve pelo menos 45 incidentes registrados ao redor do mundo de refinarias de petróleo sendo incendiadas. Certo. Então o Irã foi bombardeado pelos israelenses, e depois os israelenses responderam atacando o Catar. A Rússia está sendo atacada pela Ucrânia. E o grande destaque é que, na Austrália, em Dillon, uma das refinarias pegou fogo e eles alegam que foi um acidente. Isso é importante porque a Austrália está envolvida em guerra. Mas a Austrália precisa de muito petróleo. Então, neste momento, a Austrália está com muitos problemas. A Romênia, Bucareste também foi atingida. A Índia foi atingida. Myanmar foi atingido. Então, ao redor do mundo todo, esses incêndios estão acontecendo e destruindo o suprimento mundial de petróleo. Por que isso está acontecendo? E quem está fazendo isso? Nós não sabemos e, para ser bem sincero, talvez nunca saibamos. Mas para descobrir a resposta, você sempre se pergunta: quem se beneficia, certo? E você sempre olha para 3 coisas: meios, motivo e oportunidade. E a partir disso, dá para perceber que a maioria desses incêndios está sendo provocada. Estão sendo provocados deliberadamente para reduzir o suprimento mundial de petróleo. E as pessoas que podem fazer isso, as pessoas que se beneficiam disso, são os russos ou os americanos, certo? Uma dessas duas. Provavelmente são ambos, mas ainda não sabemos ao certo. Muito bem, esta guerra
como discutimos anteriormente, já está tendo um impacto tremendo na economia mundial. Então, o preço do enxofre subiu 57%. Até o momento, é importante tanto para a fabricação de fertilizantes quanto para a de microchips. Ok? O preço do combustível de aviação caiu 52%. Então, da próxima vez que você for voar pelos Estados Unidos, a passagem vai ser muito mais cara. A ureia é importante para fertilizantes, diesel, gasolina e outros produtos químicos. Basicamente, os preços dos alimentos e da energia subiram muito. Donald Trump fez uma declaração dizendo que o navio cargueiro de bandeira iraniana, Tosca, foi abordado por americanos. E Donald Trump continua a ameaçar os iranianos, dizendo que se eles continuarem a fechar o Estreito de Hormuz, então eles negociarão com bombas, basicamente. Tudo bem. Não mais, senhor. Cara, legal. E para ser bem sincero, o que ele também está dizendo é: a gente não se importa muito, porque não precisamos desse petróleo do Oriente Médio. Além disso, podemos vender nosso petróleo para o mundo, certo? Os Estados Unidos não perdem nada. Na verdade, muitos navios estão indo agora para os Estados Unidos, Texas, Louisiana, Alasca, para carregar cortesia da Guarda Revolucionária do Irã, que quer bancar o durão. Certo? Então, somos nós que estamos nos beneficiando dessa guerra. Então, não temos nada com que nos preocupar. Beleza. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é como os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra. Certo, então? O Pentágono tem conversado com a General Motors e a Ford para fabricar munições, drones e equipamentos militares. Beleza, isso foi a última vez que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos partiram para a guerra total. Existem fábricas que antes faziam carros e agora estão fabricando tanques. Mas não só isso, o Trump também anunciou hoje algo chamado Lei de Produção de Defesa. O que isso faz é basicamente permitir que o governo subsidie corporações privadas na fabricação de armas. Então essas empresas, General Motors, Ford, podem ganhar muito dinheiro por causa dessa guerra. É algo a se ter em mente. A partir de dezembro, os americanos com idades entre 18 e 26 anos serão automaticamente inscritos no serviço militar obrigatório. Portanto, é muito provável que os Estados Unidos em breve introduzam um serviço militar obrigatório em todo o país e obriguem jovens a ir lutar no Oriente Médio. Atualmente, o orçamento do Pentágono é de 1 trilhão de dólares. No próximo ano, esse valor será de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, um aumento de 50%. Ok? E podemos esperar que no ano seguinte esse valor chegue a 2 trilhões de dólares. Cada vez mais veteranos estão sendo solicitados a servir por períodos mais longos. Ok? O que estamos vendo é que os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra. Ok? Eles estão se preparando para o que chamamos de guerra total. Quando uma economia se volta para a fabricação de armas e munições. Muito bem, outra coisa que vem acontecendo e a qual você deve prestar atenção é o fato de haver muito pouca oposição. Na verdade, não há oposição a Donald Trump travar essa guerra no Irã. Seria de se esperar que os democratas, seus oponentes, aproveitassem essa oportunidade para promover mensagens contra a guerra. Ou tente impedi-lo de mergulhar os Estados Unidos em outra guerra sem fim no Oriente Médio. Em vez disso, os democratas estão fazendo tudo o que podem para não fazer nada. Recentemente, o Congresso votou sobre a possibilidade de restringir ou não a capacidade de Trump de travar essa guerra, ok? E havia 4 republicanos que não votaram. E um republicano que votou disse: deveríamos restringir Trump, ok? Então, essa votação deveria ter sido 214 a 213 a favor, sim. Nós vamos restringir os poderes de guerra de Trump. Mas aí, o que aconteceu foi que um democrata, apenas um democrata, decide: quero mudar meu voto para não. Então agora fica 214 a 213. Vocês entendem? Gente, isso tudo é teatro político. Vocês não entendem? É tudo encenação. Ou seja, já estava tudo combinado entre republicanos e democratas para que essa resolução fracassasse. Em outras palavras, pode ser: se 2 republicanos votassem sim, então 2 democratas votariam não.
Se 10 republicanos votassem sim, então 10 democratas votariam não. Vocês entendem? Os democratas não estão se opondo a essa guerra. Eles estão fazendo de tudo para apoiar essa guerra. Então a pergunta é, por que isso está acontecendo? Por que os Estados Unidos estão caminhando para uma economia de guerra? Por que os democratas apoiam tanto essa guerra? E a resposta tem a ver com o império, certo? Então, isso é o que chamamos de Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em janeiro de 2026. E esse é o plano de como o Pentágono vai travar guerras nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a estratégia por trás da guerra com o Irã. Certo. Então, o que vamos fazer é ler juntos algumas partes para analisar como os americanos vão planejar suas estratégias para o mundo daqui para frente. Então, isso é o que chamamos de Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em janeiro de 2026. E esse é o plano de como o Pentágono vai travar guerras nos próximos 5 a 10 anos. Essa é a estratégia por trás da guerra com o Irã. Certo. Então, o que vamos fazer é ler juntos algumas partes para analisar como os americanos vão planejar suas estratégias para o mundo daqui para frente. Por tempo demais, os Estados Unidos negligenciou e até rejeitou colocar os americanos e seus interesses concretos em primeiro lugar. Administrações anteriores desperdiçaram suas vantagens militares e as vidas, boa vontade e recursos do nosso povo em projetos grandiosos de construção de nações e promessas autoelogiosas de defender abstrações como a ordem internacional baseada em regras. Esses líderes do passado negligenciaram e muitas vezes até minaram ativamente nossos combatentes, nosso ethos e o papel central e insubstituível das nossas forças armadas. Lutar, vencer e, assim, dissuadir as guerras que realmente importam para o nosso povo. Consequentemente, o presidente Trump assumiu o cargo com a nação à beira de guerras desastrosas para as quais não estávamos preparados. Ok, então algumas coisas para ter em mente, certo? Colocar os interesses concretos em primeiro lugar significa que precisamos pensar em recursos. Precisamos pensar em vantagens concretas para a América. Não podemos mais pensar apenas em ideais, certo? O segundo ponto é a ideia de regras baseadas na ordem nacional ou no globalismo. Antes, a América lutava guerras por outras nações, ou pela Europa, ou pelo Japão. Precisamos lutar guerras pela América, certo? E a última coisa é a ideia de minar o ethos dos nossos guerreiros, certo? Minar o nosso ethos guerreiro. O que isso significa é que antes a América era fundada por regras demais, certo? O que eles chamam de regras de engajamento. Ou, basicamente, evitar crimes de guerra. Você não tem permissão para matar civis. Você precisava de permissão das Nações Unidas para entrar em guerra. E o que isso está dizendo é tipo, dane-se isso, certo? Dane-se as guerras de engajamento. A gente deveria lutar guerras para vencer guerras. Isso significa matar quantas pessoas forem necessárias. Isso significa fazer o que for preciso para vencer as guerras, certo? Então é isso que o primeiro parágrafo está dizendo aqui. É uma nova visão do poder americano. Antes, tudo se resumia a ideais. Agora a questão são os interesses. Antes, tratava-se de globalização. Agora, o foco é a América em primeiro lugar. Antes, tudo se resumia às regras de engajamento. Agora, trata-se da mentalidade guerreira, ok? O presidente Trump mudou isso de forma decisiva, colocando corajosamente os americanos em primeiro lugar para realmente tornar a América grande novamente. Sob sua liderança, os Estados Unidos têm o exército mais forte, letal e capaz do mundo. De fato, o exército mais poderoso que este mundo já viu. O departamento não será mais distraído por intervencionismo, guerra sem fim, mudanças de regime e construção de nações. Em vez disso, vamos colocar os interesses práticos e concretos do nosso povo em primeiro lugar. Vamos apoiar uma política de paz real através da força. Seremos a espada e o escudo para dissuadir a guerra com o objetivo da paz, mas estaremos prontos para lutar e vencer as guerras necessárias da nação se formos convocados. Portanto, a frase importante aqui é: nós apoiaremos uma política de paz real através da força. Isso significa que seremos tão poderosos, tão invencíveis, tão destemidos, que incutiremos medo nos outros. Eles vão ficar com tanto medo de enfrentar os Estados Unidos que por isso teremos paz, certo? Então é a ideia de hegemonia.
Paz através da força. Paz através do poder. Precisamos demonstrar que somos invencíveis. Quando as pessoas temem os Estados Unidos, é aí que elas obedecem aos Estados Unidos. Quando as pessoas obedecem aos Estados Unidos, é aí que temos paz, certo? Isso não significa isolacionismo. Pelo contrário, significa uma abordagem focada e genuinamente estratégica para as ameaças que nossa nação enfrenta e como melhor gerenciá-las. Essa abordagem se baseia em um realismo flexível e prático que observa o mundo de forma clara, algo essencial para servir aos interesses dos americanos. Como a estratégia de segurança nacional articula, essa é a abordagem de bom senso que o presidente Trump defendeu. Certo, tudo bem. Então isso não significa isolacionismo. É sobre como gerenciá-los da melhor forma. A ideia aqui é que antes os Estados Unidos estavam se envolvendo em guerras demais no exterior. Estava muito espalhado. Os Estados Unidos agora concentrarão seus esforços em manter e proteger seus principais interesses estratégicos. Isso significa dividir para conquistar, ok? Dividir para conquistar. Dividir para governar. Explicarei isso mais adiante. Tudo bem. Esses são, portanto, os 4 interesses estratégicos dos Estados Unidos, certo? Você pode ler para mim? Defenderemos a pátria e garantiremos que nossos interesses no hemisfério ocidental sejam protegidos. Dissuadiremos a China e a região Indo-Pacífica pela força, não pelo confronto. Vamos aumentar a divisão de responsabilidades com aliados e parceiros ao redor do mundo. Reconstruiremos os Estados Unidos, a base industrial de defesa, no renascimento industrial do presidente, um evento secular. Não é isso, certo? Esse é o plano daqui para frente. E já estamos vendo que os americanos estão fazendo isso. Certo, então nós construímos os Estados Unidos. Base industrial de defesa. Ok, basicamente significa fábricas e recursos, certo? Garantindo que a América se torne o arsenal da democracia. Suas fábricas produzem todas as armas que os Estados Unidos precisam para proteger seus interesses, bem como os de seus aliados. Aumentaremos a partilha de responsabilidades com aliados e parceiros em todo o mundo. Ok, basicamente isso significa que, a partir de agora, não somos mais amigos. A partir de agora, nós mandamos e vocês fazem o que nós mandamos. Ok? A partir de agora, ordenaremos ao Japão, à Coreia do Sul, à Europa e à OTAN que façam o que for necessário para proteger o nosso poder, e eles deverão nos seguir. Basicamente, criar um sistema de vassalagem. Essa é a número 2. Em terceiro lugar, pretendemos deter a China no Indo-Pacífico através da força, não do confronto. Não queremos destruir a China. Não queremos prejudicar a China. Mas precisamos que a China obedeça aos Estados Unidos. E a maneira de fazer isso é conter a China, estrangular economicamente a China e também promover o Japão, certo? Então, no futuro, China e Japão vão se equilibrar mutuamente. E isso permite que os Estados Unidos governem sobre eles, certo? No futuro, nós, os americanos, vamos vender recursos, armas e financiamento tanto para a China quanto para o Japão, enquanto eles competem entre si no leste asiático. É assim que vamos conter a China. E aí vem a ideia de que vamos defender a pátria e garantir que nossos interesses no hemisfério ocidental estejam protegidos, certo? Então, basicamente, isso significa que o hemisfério ocidental pertence aos Estados Unidos. Vamos fazer o que quisermos no hemisfério ocidental. Se você quiser vir para o hemisfério ocidental, precisa da nossa permissão. Se você, China ou Rússia, quiser entrar no hemisfério ocidental, tem que pedir nossa permissão. Você tem que pagar um imposto aos Estados Unidos. Ok? Isso é realmente importante. Defender a pátria. Defender a pátria significa basicamente um estado policial. Antes, a América era livre demais e, portanto, fraca demais. Um exemplo disso é a Guerra do Vietnã. Se a guerra não foi perdida no Vietnã, foi perdida em casa. Porque havia gente demais, jovens demais protestando nas ruas, rebeldes demais. Se quisermos vencer guerras, se quisermos projetar força, se quisermos criar paz no mundo, precisamos garantir que nossa frente interna esteja segura. Tudo bem? E isso significa garantir que os americanos cumpram a lei e façam o que lhes é ordenado. Certo, então explicarei isso melhor ao longo do texto. Muito bem, então agora vamos passar para a China. Deter a China no Indo-Pacífico através da força, não do confronto. O presidente Trump busca um país estável, comércio justo e relações respeitáveis com a China, e ele demonstrou que está disposto a dialogar diretamente com o presidente Xi Jinping para alcançar esses objetivos.
Mas o presidente Trump também mostrou o quanto é importante negociar a partir de uma posição de força e encarregou a OWU de agir de acordo com isso. Em consonância com a abordagem do presidente, a OWU buscará e abrirá, portanto, uma gama mais ampla de comunicações militares com o Exército de Libertação Popular, com foco em apoiar a estabilidade estratégica com Pequim, assim como evitar conflitos e promover a desescalada de forma mais geral. Mas também seremos realistas e atentos quanto à velocidade, escala e qualidade do histórico aumento militar da China. Nosso objetivo ao fazer isso não é dominar a China, nem estrangulá-la ou humilhá-la. Na verdade, nosso objetivo é simples: impedir que qualquer um, incluindo a China, consiga dominar Estados Unidos ou nossos aliados. Em essência, estabelecer a condição militar necessária para alcançar o objetivo da NSS de um equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Isso permite que todos em Estados Unidos desfrutem de uma paz decente. Para isso, conforme orienta a INSS, vamos erguer uma forte defesa de negação, ao longo da primeira cadeia de IRAs. Também vamos incentivar e capacitar aliados e parceiros regionais importantes a fazerem mais pela nossa defesa coletiva. Ao fazer isso, vamos reforçar a dissuasão por negação, para que todas as nações reconheçam que seus interesses são melhor atendidos por meio da paz e da moderação. Certo, então, mais uma vez, este é um plano muito claro, ok? O que isso está dizendo é o seguinte: nós vamos negociar com a China, vamos ser amigo, mas temos que fazer isso a partir de uma posição de força. E então, o que isso significa? Primeiro de tudo, isso significa que vão embargar a China. Ok, como podemos embargar a China? Através da primeira cadeia de ilhas, certo? A primeira cadeia de ilhas é Japão, Taiwan, Filipinas, certo? Então, se você embarga a China, isso significa que a China não pode acessar o Estreito de Malaca, que fornece à China 80% de suas necessidades energéticas, certo? E então, se você embarga a China não tem escolha a não ser obedecer você. Você está negociando a partir de uma posição de força. Outra coisa é que vamos capacitar aliados regionais-chave, e esses, claro, serão Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Malásia, Singapura, Indonésia, certo? E isso cria uma espécie de Malaca. Teremos essas nações desafiando a supremacia chinesa para criar equilíbrio, um equilíbrio de poder no leste asiático. E uma vez criado esse equilíbrio de poder, todos eles dependem de nós, dos Estados Unidos, porque temos energia, temos alimentos, temos armas, temos financiamento. Ok? Portanto, repito, se você lê isso, ficará muito, muito claro o que os Estados Unidos querem fazer, e eles já estão fazendo. Tudo bem, então esta é a conclusão. Não exigimos sua humilhação ou submissão. Exigimos apenas que respeitem nossos interesses, concebidos de forma razoável, e os de nossos aliados e parceiros que se mantêm firmes ao nosso lado. Se todos reconhecermos isso, poderemos alcançar um equilíbrio de poder flexível e sustentável entre nós. Mas nós, do Departamento de Guerra, estaremos prontos caso nossa generosa oferta seja rejeitada. Sabemos que desejar uma paz decente não é o mesmo que conquistá-la. Assim, se nossos potenciais oponentes forem imprudentes o suficiente para rejeitar nossas propostas pacíficas e optarem pelo conflito, as Forças Armadas dos Estados Unidos estarão prontas para lutar e vencer as guerras da nação de maneiras que façam sentido para os americanos. Para garantir que isso aconteça, a estratégia vai assegurar que enxerguemos claramente as situações e as escolhas que precisamos fazer. Vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e relevantes aos interesses dos americanos. Vamos renovar nossa rede de aliados e parceiros para enfrentar as ameaças que encaramos. E estaremos prontos, sempre empunhando a espada mais afiada e formidável, mas preparados para oferecer o ramo de oliveira. Certo, então isso está muito claro, ok? O que ele está dizendo é o seguinte: obedeça aos Estados Unidos e haverá paz. Desafie os Estados Unidos e haverá guerra. Certo. A ideia principal é que vamos priorizar o enfrentamento das ameaças mais graves e relevantes aos interesses dos americanos. Desculpa, você pode me dar sua mão? Beleza, quero te mostrar o que isso significa. Basicamente, isso significa que, de agora em diante, a América vai adotar uma nova estratégia. Se esse cessar-fogo não funcionar e a guerra continuar, então podemos esperar que, na segunda rodada, os combates fiquem muito piores. Assim, os americanos vão começar a atacar a infraestrutura civil, incluindo pontes, universidades, reservatórios, usinas de energia, plantas de dessalinização. Basicamente, isso vai destruir a capacidade do Irã de ser um Estado-nação.
Em resposta, os iranianos podem destruir muito mais infraestrutura energética. Então, o que foi feito agora é basicamente fechar o Estreito de Hormuz, mas também pode fechar o Mar Vermelho, certo? E também pode atacar oleodutos de gás natural. Basicamente, pode tirar do ar 1/3 do suprimento de energia do mundo. E isso, claro, causaria uma depressão econômica, certo? Infelizmente, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos realmente não se importa com isso. Se você simplesmente lê a Estratégia de Segurança Nacional, vai ver que eles já levaram isso em consideração e realmente não se importam. Então, a ideia é priorizar os interesses estratégicos. E o que isso basicamente significa é que a América tem a maior marinha do mundo. Ninguém chega nem perto. E tudo o que eles fazem é controlar os pontos de estrangulamento do mundo. E o mundo deve se curvar à vontade da América. Isso não faz sentido. Se você quiser comercializar, então vai ter que depender da generosidade americana. Então, o que já está acontecendo é que essa área está sendo fechada. Mas a América também tomou medidas para fechar outras áreas. Então, a América está exercendo mais controle sobre o Canal do Panamá. Está sob algo chamado Doutrina Donru. A doutrina Donru basicamente afirma que a América pode fazer o que quiser no hemisfério ocidental. Se você quiser vir aqui e comercializar, tem que passar pelos Estados Unidos. A China depende de muitos recursos do hemisfério ocidental, especialmente da América do Sul. Aqui fica algo chamado Triângulo do Lítio. Aqui a Venezuela. O Brasil fornece muitos produtos agrícolas para a China. Basicamente soja. O que o Trump está dizendo é, olha, no futuro, você quer comercializar por aqui, China, você vai ter que passar pelos Estados Unidos, ok? Então ele está basicamente embargando o hemisfério ocidental para a China. Aqui fica algo chamado Estreito de Malaca. Esse é o ponto de estrangulamento mais importante do mundo, especialmente para o leste asiático, porque, como você pode ver, o Oriente Médio, se quiser acessar a Coreia do Sul, a China e o Japão, precisa passar pelo Estreito de Malaca. Mas adivinha só, pessoal? Tudo passa pelo Estreito de Malaca. E isso é importante porque os Estados Unidos fecharam um acordo com a Indonésia. Então, o que podemos esperar é que os Estados Unidos e a Indonésia, seus militares, comecem a cooperar cada vez mais. E o motivo disso é que os Estados Unidos estão caminhando para criar a primeira cadeia de ilhas. Basicamente, militarizando a primeira cadeia de ilhas para dissuadir a China, para embargar a China, basicamente. O que também estamos vendo é que o Japão está se remilitarizando rapidamente. Eles estão assinando mais acordos com a Austrália e outros países, certo? Eles estão colocando mais armas. Tudo isso está sendo incentivado pelos Estados Unidos como forma de dissuasão contra a China. Repito, isto é realmente importante. Os Estados Unidos não querem destruir a China, não querem humilhar a China. O objetivo é controlar a China, porque a economia chinesa ainda é muito forte e poderosa. E os Estados Unidos querem garantir que os chineses comprem mais Estados Unidos. Dólar. Ok, então é totalmente possível que os chineses não tenham outra escolha a não ser comprar os Estados Unidos, principalmente energia. Todo o hemisfério ocidental pertence à América, e se você deseja comercializar com o hemisfério ocidental, precisa assinar um acordo comercial com os Estados Unidos. Ok? O que os Estados Unidos também estão fazendo, e que é realmente importante, é que estão planejando tomar a Groenlândia. Ok? Ao ocupar a Groenlândia, você está bloqueando acesso. A China e a Rússia não conseguem acessar o hemisfério ocidental, certo? Através do Ártico. Você também é. Tomar o controle do Ártico? Ok. E também há muitos minerais e petróleo no Ártico. Ok, a rua de UH. Gibraltar também é outro ponto estratégico crucial, e os Estados Unidos assinaram um acordo com Marrocos para fortalecer a cooperação. Certo, então eu consigo ver o que os Estados Unidos estão fazendo. Quando eles falam em interesse estratégico, em priorizar o interesse estratégico, o que eles querem dizer é exercer controle sobre os pontos de estrangulamento do mundo, para poder controlar o comércio global. Eles não vão controlar todo o oceano, porque é grande demais. Mas se controlarem certos pontos de estrangulamento, como o Oriente Médio e o Estreito de Malaca, isso provavelmente já é suficiente. O objetivo é fazer a China se submeter.
O objetivo é controlar a China, não destruir a China. Certo, isso é importante porque se você quer se tornar uma grande potência no mundo, precisa negociar de forma eficaz. Então, a Rússia tem algo chamado Corredor Norte-Sul. Como você pode ver, ele passa pelo Irã. O Irã é muito importante para o Corredor Norte-Sul russo. E é por isso que os Estados Unidos estão atacando o Irã. E é por isso que os Estados Unidos nunca vão parar de atacar o Irã. Porque enquanto o Irã estiver apaziguado, a Rússia poderá comercializar com o mundo. Mas se o Irã está sendo destruído, a guerra é demais. E toda essa região está isolada tanto da Rússia quanto da China. Ok? A Rússia tem algo chamado Iniciativa Cinturão e Rota. Como você pode ver no mapa, o centro da iniciativa Cinturão e Rota é naturalmente o Irã. Tudo bem? Se a China quiser ter acesso à África, à Europa e ao Oriente Médio, terá que passar pelo Irã. Ou então passa pelo mar, pelo Estreito de Malaca. Mas, como eu já disse, o próximo passo dos Estados Unidos é fechar também o Estreito de Malaca para o comércio chinês. E aí, para onde você vai? Bem, então você vai para o hemisfério ocidental, mas lá é território americano. Sim, você pode comercializar com a Rússia. Você pode comercializar com a Rússia. Você pode fazer isso, mas isso não é suficiente para a sua economia. Não faz sentido. Atualmente, a China obtém cerca de 20% do seu petróleo da Rússia. Talvez a Rússia consiga fornecer, no máximo, 30% ou 40%. Isso é muito otimista. Mas você precisa, mas de onde vai tirar os outros 50%, 60%? Certo? Suas opções são muito limitadas. Se o Irã estiver em guerra, não pode te fornecer petróleo. Então você é forçado a comprar dos Estados Unidos, certo? Se você for forçado a comprar dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem definir o preço, podem impor as condições, podem ditar as regras para você. E o que os Estados Unidos vão dizer é, você tem que comprar em dólar americano, certo? E isso salva a economia deles. Essa não é uma ideia difícil de entender. É exatamente isso que está escrito na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Bem, de muitas maneiras, pode-se argumentar que o que está acontecendo no mundo agora é tudo parte de uma política americana de contenção da China, onde essas bandeiras são dos Estados Unidos. Bases militares. Como você pode ver, a China está completamente cercada pelos Estados Unidos. Bases militares no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan e até mesmo na Indonésia, Malásia e Filipinas. A China está completamente cercada, ok? É isso aí, o Estreito de Malaca. Este é um ponto de estrangulamento crucial. E como você pode ver, não é tão difícil para os Estados Unidos cortar esse ponto de estrangulamento. Você vê quanto comércio passa pelo Estreito de Malaca? Você pode ver quantas bases dos Estados Unidos estão aqui. E você pode ver que muito desse comércio vai para o Oriente Médio. Mas olha só, adivinha só, o Oriente Médio está em guerra agora. Então, sem mais petróleo, sem mais energia, sem mais GNL vindo do Oriente Médio. Então, você pode ir para Angola, mas isso é muito importante. Os americanos anunciaram recentemente um bloqueio naval no Oceano Índico. Ok? Então, esse é mais ou menos o seu caminho também. Então, se você é a China, sim, você poderia contar com a Rússia. Mas veja como isso é insignificante. Ok? O comércio entre a Rússia e a China é muito pequeno. E você pode ir construindo isso. Mas isso vai levar de 10 a 20 anos. E o que você fará nos próximos 10 anos? Certo? Seu povo precisa de comida para comer. Você precisa de energia para abastecer suas fábricas. Assim, pelos próximos 10 anos, você não terá outra opção a não ser trabalhar com os Estados Unidos. E é isso que Trump quer dizer com negociar a partir de uma posição de força. Como você pode definir os termos, pode forçar a China a aceitar quaisquer termos que desejar. E, para ser bem sincero, se você olhar para este mapa, há muito pouco que a China possa fazer a respeito. Certo, isso é guerra no Oriente Médio. Também há essa guerra na Rússia, que também consome muita energia russa. Então, a Rússia não tem tantos recursos assim para destinar à China de qualquer forma. Mas os Estados Unidos têm. O hemisfério ocidental tem, porque o hemisfério ocidental está em paz. Então, enquanto o hemisfério ocidental mantiver uma fortaleza, certo? Significa que, se ninguém atacar o hemisfério ocidental, este poderá continuar a fornecer recursos ao mundo em caso de guerra. Então é disso que se trata a guerra, pessoal.
Trata-se de criar conflito no mundo. Assim, os Estados Unidos podem manter seu império. A forma como mantém seu império é mantendo controle sobre o comércio global. Ok? E a ideia é que no futuro, os Estados Unidos fornecerão energia ao mundo. Recursos, armas e financiamento. Ou seja, nós realmente emprestaremos o dinheiro para você comprar essas coisas. E como chamamos essas coisas? Estados Unidos, dólares, ok? E assim, isso funcionou muito bem na década de 1950, sob algo chamado Plano Marshall. Ok? O Plano Marshall, na mesma ideia. Os Estados Unidos fabricavam produtos e emprestavam dinheiro à Europa para comprá-los. Produtos da América. O conceito é o mesmo. Num futuro onde o mundo está em guerra, as pessoas são pobres. Mas tudo bem, porque os Estados Unidos emprestam dinheiro para comprar energia, recursos e armas americanas. Ok? E as fábricas americanas vão crescer, a América vai ser grande de novo, vamos tornar a América grande de novo. Mas para que esse plano funcione plenamente, os Estados Unidos precisam de 3 coisas, ok? A primeira coisa que precisa ser feita é criar um sistema de recrutamento nacional. Faz sentido, pessoal? Porque você precisa de soldados para manter os interesses centrais dos Estados Unidos, certo? Então, qualquer nação que desafiar você, você vai lá e ataca, certo? O objetivo é que a Rússia e a Europa estejam sempre em conflito uma com a outra. O objetivo é que a China e o Japão estejam sempre em conflito. E você precisa que o Irã esteja sempre brigando com os países do Golfo e Israel, certo? Então você tem esses 3 grandes conflitos ao redor do mundo. Mas se houver alguma nação em paz, bem, então você precisa criar conflitos. Ok, talvez na África, você também queira controlar o hemisfério ocidental. Então precisa de soldados para ir e conquistar as nações que desafiam você. Certo, então a primeira coisa que você precisa é de um recrutamento nacional, beleza. A segunda coisa que você precisa é algo chamado continuidade de agenda. O que isso significa? Significa que, agora que você colocou esse plano em prática, não pode haver uma mudança de governo, certo? Então, vamos supor que eles estão implementando esse plano e estão fazendo isso agora. Em 2028, os democratas vencem. Bem, isso bagunçaria tudo, né? Então, o Trump precisa de um terceiro mandato, certo? Um terceiro mandato do Trump. Porque só ele pode implementar esse plano e fazer a América grande de... Certo, e a terceira coisa que você precisa é um estado de vigilância de inteligência artificial. Basicamente um estado policial de inteligência artificial. Por quê? Porque, de novo, esse plano só pode funcionar se os americanos não se levantarem e se revoltarem, como fizeram na Guerra do Vietnã. Ok, se tivermos um serviço militar obrigatório em vigor, se Trump concorrer a um terceiro mandato, haverá muitos americanos que protestarão nas ruas, que se rebelarão, certo? Isso não pode acontecer. Eles vão estragar tudo. Portanto, você precisa de um estado de vigilância com inteligência artificial para ajudá-los a enxergar a verdade, certo? Polícia de Imigração dos Estados Unidos, pessoal. Acredita-se que a Polícia de Imigração dos Estados Unidos esteja sendo enviada às ruas da América para prender imigrantes ilegais. O problema é que você não precisa de Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Você só precisa da cooperação das autoridades estaduais, ok? Na realidade, o que o Polícia de Imigração dos Estados Unidos está fazendo é basicamente criar as condições para um estado policial. Isso está normalizando ou tornando comum a ideia de soldados armados patrulhando as ruas da América em todas as principais cidades. Certo, e o motivo pelo qual pensamos isso, ou podemos suspeitar disso, é olha o orçamento deles, cara. Olha esse orçamento. Antes o orçamento era meio estável, aí do nada, bum, sobe para 90 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, né? É quase como se fosse uma nova força policial nacional que só obedece ao Donald Trump. Basicamente, a força policial particular do Donald Trump para implementar a visão dele, entendeu? E também, pessoal, centros de dados. Centros de dados. Eu sei que alguns de vocês são grandes fãs de inteligência artificial, mas a inteligência artificial não gera lucro, certo? ChatGPT. Você não consegue ganhar dinheiro com isso.
Não dá para ganhar dinheiro com namoradas virtuais ou animais de estimação virtuais. Então, por que os Estados Unidos estão construindo todos esses centros de dados ao redor do mundo? Na verdade, o governo federal sob Trump tem um plano chamado Operação Stargate, onde eles vão construir um complexo de 500 bilhões de dólares, ok? Eles vão investir 500 bilhões de dólares na construção de centros de dados pelos Estados Unidos. Bom, você só iria querer construir centros de dados se quisesse criar um estado de vigilância baseado em inteligência artificial, certo? Onde todo mundo tem uma identidade digital. Moeda digital e onde todos podem ser monitorados para evitar que as pessoas se rebelem contra Trump. Certo, essa é a ideia. Ok, e você ouve isso e pensa, meu Deus, os Estados Unidos estão condenados, ou o Donald Trump vai virar rei pelo resto da vida. Não há nada que possamos fazer. Bem, o problema é o seguinte, essa ideia de conquista imperial, na verdade, não é uma ideia nova. Pessoal, tudo bem? Na verdade, não é. Os impérios vêm fazendo isso há muito, muito tempo. Não deu certo. Então, o objetivo, resumindo, é criar uma situação em que exista uma grande América do Norte, ou o que eles chamam de TACNAT. Certo? E isto se torna uma fortaleza. Você tem recursos infinitos, mão de obra infinita, e pode vender armas, recursos e financiamento para o resto do mundo. Você quer criar o máximo de conflito possível no mundo, certo? Então aqui vai ser entre China e Japão. Aqui vai ser entre Irã, Israel e os países do Golfo. Aqui vai ser entre a Europa e a Rússia. Basicamente, você quer um mundo em guerra para sempre, para que possa controlar o mundo. E tudo o que os Estados Unidos precisam fazer é controlar pontos estratégicos cruciais, como o estado de Malaca, Hormuz, Gibraltar, Panamá. Por quê? Porque uma vez que você controla o ponto de estrangulamento, você pode controlar quais nações recebem quais recursos. Se uma nação está se tornando muito forte, você lhe dá menos recursos. Se uma nação está muito fraca, você lhe dá mais recursos. E como resultado, você sempre poderá manter o equilíbrio de poder em cada região. Certo? Parece um ótimo plano, mas não vai funcionar. Por quê? Bem, por causa de algo chamado nacionalismo. Ok? Porque quando você faz isso, quando você é um império e impõe sua vontade a outras nações, essas nações não ficam satisfeitas com isso. Certo? Então imagine o Japão, a Coreia do Sul, a Europa. As pessoas deles sabem que estão sendo usadas, certo? Então, eventualmente, eles vão dizer, quer saber? Dane-se, queremos ser independentes, queremos paz. Então, eventualmente, eles vão se levantar contra o Império. E a maneira como eles vão fazer isso é trabalhando juntos para destruir a América. Ou, basicamente, para tirar a América do cenário mundial. Você não pode realmente atacar a América. Agora, o que a América pode fazer é dizer, dane-se, nós somos todo o hemisfério ocidental, temos recursos infinitos, podemos fabricar armas infinitas, e vocês nunca poderão atacar os Estados Unidos. Então nós vamos e atacamos vocês. Eles poderiam fazer isso. O problema, então, é que você tem divisão. E corrupção. Ok? Assim, um império em declínio sempre sofre com a corrupção e a divisão. Corrupção significa simplesmente que, sim, você destinou 1 trilhão e 500 bilhões de dólares para a fabricação de armas. Mas, adivinha só, a grande maioria disso será roubada por pessoas. Os Estados Unidos estão passando por muitos problemas neste momento porque são um país muito corrupto. A divisão significa que democratas e republicanos brigam o tempo todo, o que chamamos de polarização política. Então é possível que, enquanto os Estados Unidos são chamados para lutar mais guerras no exterior, haja uma guerra civil dentro dos próprios Estados Unidos. Outra coisa é que, quando os Estados Unidos tomarem toda a América do Norte, incluindo Canadá, Groenlândia, México, Cuba, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Honduras, eles não vão ficar felizes com isso, certo? Então você vai ter insurgências. Tudo bem? E esses 3 problemas, nacionalismo, corrupção e divisão, significam que, quando os Estados Unidos realmente tentarem implementar esse plano, vai sair pela culatra. Isso vai acelerar o colapso do Império Americano, certo? E aí você se pergunta, ok, se historicamente
Sabemos que impérios vão colapsar. Por que eles fazem isso? E a resposta é porque isso beneficia eles no curto prazo. Essa é uma solução de curto prazo que cria problemas de longo prazo. Mas quem se importa com longo prazo? Vamos só aproveitar o curto prazo, beleza? Então, novamente, a principal previsão é que a América pode, no curto prazo, parecer que está vencendo. Mas no longo prazo, por causa da corrupção, divisão e nacionalismo, a América será forçada a recuar para o hemisfério ocidental e perderá seu império. E sim, a América vai perder a guerra no Irã. Ela será forçada a recuar do Irã. Mas ela realmente não precisa vencer a guerra. Ela não precisa derrotar o Irã. Ela só precisa manter o Irã constantemente em um estado de caos e guerra. Certo, isso faz sentido? Porque o objetivo é controlar os pontos de estrangulamento, certo? O segredo está nos pontos de estrangulamento. Esses são os pontos-chave. É isso que a América precisa proteger. E o que acontece na Europa, Rússia, China, Japão, Irã, na verdade não importa. Mas o que os Estados Unidos querem é criar o máximo de caos possível nesses lugares, para que eles dependam dos Estados Unidos em busca de recursos, financiamento e arma. Faz sentido? Os Estados Unidos já não se importam muito se perderem a guerra no Irã. Esse não é o ponto. O objetivo é manter o controle sobre esses pontos estratégicos de estrangulamento. Assim, o mundo depende dos recursos americanos para sobreviver. O que os Estados Unidos estão fazendo é óbvio, certo? É ridículo. É algo muito óbvio para as pessoas, não é? Não há nada que você possa fazer a respeito. Não há nada que você possa fazer a respeito porque a América possui uma marinha de águas profundas que controla os oceanos. A questão, então, é: o que acontece? O que acontece a longo prazo? Bem, a longo prazo, o que? O que vai acontecer é que a Rússia vai desafiar os Estados Unidos nesses pontos estratégicos, certo? E isso já está acontecendo em Cuba, certo? Cuba está aqui, e discutiremos isso na próxima aula. Mas Cuba está sob embargo neste momento, e está tentando se aproximar da Rússia, ok? Então, o que a Rússia vai fazer é basicamente criar sua própria marinha para desafiar a marinha americana. E a Rússia não pode vencer a marinha americana, mas o que ela pode fazer é travar uma guerra de desgaste contra a marinha americana, aumentando os custos. Ok? Essa é a número 1. Em segundo lugar, se os Estados Unidos conseguirem destruir as reservas de energia do mundo, tornarão o mundo mais dependente dos Estados Unidos. Bem, a Rússia também pode destruir as reservas de energia para tornar o mundo dependente dela. Ok? Então, o que vai acontecer é que a Rússia e os Estados Unidos vão competir entre si, certo? E a maior parte do mundo acabará ficando do lado da Rússia para equilibrar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são muito agressivos. Nesse momento, a curto prazo, a China não tem outra opção senão trabalhar com a Rússia e os Estados Unidos, porque a China não é forte o suficiente para desafiar nenhuma das duas. Faz sentido? Minha pergunta é sobre como Trump vai lidar com o conflito interno nos Estados Unidos. Agora, ele só tem 37% de apoiando a direita, e os democratas parece que não concordaram com o plano dele. Então, o que ele vai fazer sobre isso? E o que é o Partido Democrata? Eles não concordaram com o plano do Trump? Qual é o plano dos democratas para os americanos? Os democratas, na verdade, não têm um plano próprio, certo? Então, mesmo que os democratas ganhem as eleições em 2028, o que provavelmente farão é dar continuidade ao plano de Trump, porque eles próprios não têm plano nenhum. O plano de Trump para se manter no poder é basicamente trapacear. Ok, ele vai ganhar as eleições. Ele vai trapacear. Esse é o plano dele daqui para frente, e provavelmente ele vai se safar.